Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é 1º de janeiro de 2025, então primeiramente um bom início de ano a todos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Banco Pan. Eu vou fazer um estudo da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Só lembrando que o que vai ser dito aqui não é recomendação de compra ou venda. Bom, então eu trago aqui hoje a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do Banco Pan. Vamos ver o que foi divulgado, né, nessa apresentação deles disponibilizada no site de relacionamento com os investidores. Bom, entre os destaques, eles citam aqui o aumento da carteira, com manutenção de forte originação, inadimplência controlada com manutenção de abordagem conservadora e manutenção de margens robustas, com crescimento atrelado à precificação assertiva. Em relação aos clientes, então houve, em termos de valores, aqui um aumento, né, de 15%, em comparação ao mesmo período do ano passado, né, para 30,9 milhões. A carteira de crédito foi para 51 bilhões, um aumento de 30% na comparação anual. O lucro líquido ajustado pelo ágio de 216 milhões, um aumento de 9% na comparação anual. E um ROI, aqui também com a informação de que foi ajustado pelo ágio, um ROI de 11,8%, um aumento de 11,5% na comparação anual. Então a gente observa aqui, né, um aumento dos indicadores, o que é positivo, né, para qualquer empresa. Business Update. Bom, aqui o banco traz mais uma atualização sobre os negócios, né? Então, entre clientes totais e ativos, fechou aqui um indicador de 30,9 milhões, né? Em termos percentuais, 62%. Então, 62% dos clientes do banco são considerados ativos. Eles até colocam uma observação aqui, né? Clientes que possuem crédito, depósito em conta corrente ou que realizaram qualquer transação nos últimos 90 dias anteriores ao fechamento do trimestre. Então, isso aqui é o que acaba entrando nessa estatística aqui, né? Cross-Sell Index. Eles trazem aqui uma observação. Considera o número médio de produtos consumidos por cliente ativo no trimestre. Então, 2,3. Está tendo um aumento, que é positivo, né, na comparação com os demais trimestres, na comparação anual. Clientes com chave Pix. Também em milhões, né? 8,9 milhões de clientes com chave Pix. Então, aqui também se observa um crescimento, né? Isso é importante porque, como o Pix atualmente facilita, né, a questão da transação financeira hoje, principalmente entre as pessoas físicas, né? Quanto mais clientes tiverem chave Pix ativada, é mais fácil, né, fazer as movimentações financeiras e isso também acaba sendo positivo para o banco, né? Volume transacionado em bilhões.
É uma observação aqui, né? App, cartão de crédito e cartão de débito. Então, o volume transacionado está em 31,9 bilhões no terceiro TRI. É impressionante observar aqui que houve um salto gigantesco, né, na comparação anual, de 21,9 para 31,9 em um ano. Um crescimento um pouquinho mais tímido na comparação trimestral, mas ainda assim é um crescimento. Então, somente informações positivas por enquanto, né? Então, originação no varejo. Então, aqui eles trazem, o banco traz uma segmentação, né, dos produtos na parte do varejo. Se observa aqui na parte em bilhões, né, volume financeiro por tipo de produto. Então, a gente observa que na parte de crédito consignado, o que entra, né, empréstimo pessoal e cartão de crédito, no terceiro TRI, ficou dos 9,5 bilhões, né, 3,8 bilhões vieram do empréstimo consignado. E o Banco Pampa também possui o principal valor, né? Isso, inclusive, historicamente, observando aqui os trimestres anteriores, o principal segmento do banco é a parte de veículos, né? 4,5 bilhões. Eles têm aí, depois pouca coisa em FGTS, a aquisição de empréstimo consignado, né? Ou seja, eles compram os empréstimos de outros bancos, né? Fazem a portabilidade. Empréstimo pessoal também alguma coisa. Então a gente percebe aqui, olhando esses dados, que realmente o principal produto do banco é na parte realmente de consignado, né? E também o veículos, né? Principalmente veículos. Ao longo do último ano, dos últimos 12 meses, né? Percebe uma certa estabilidade nos indicadores, mas sempre a parte de veículos e a parte do consignado liderando aqui a fatia, né? Carteira de crédito. Então aqui eles trazem um detalhamento, né? Em relação ao slide anterior, né? A parte de veículos aqui. 55% de participação. Consignado mais FGTS 39%. E aqui os demais produtos, né, da carteira de crédito. A gente observa aqui um aumento, né? A parte de veículos, principalmente na comparação, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. 40% de crescimento. E no empréstimo pessoal também, um forte aumento, né, de 91% na comparação com um ano atrás, né. Consignado também deu um aumento de 23%. E os demais produtos, né, os demais detalhamentos da carteira de crédito. Num total, houve um aumento aí de 30% na comparação anual, né? E aqui o gráfico dessa carteira de crédito na comparação trimestral, né? Então, na comparação trimestral, passou de 49,2 para 51 bilhões. E na comparação anual, de 39 para 51, né? Um crescimento significativo realmente da carteira de crédito do banco. Inadimplência da carteira varejo. Então, aqui eles trazem a composição da carteira, né, com a divisão entre
os produtos, né? No quarto trimestre seria essa coluna aqui, a parte do consignado, a parte dos veículos e cartão de crédito mais Epiclean. Então, isso é a composição da carteira, né? E o índice de inadimplência, que é uma informação bastante importante, né, em se tratando de banco, principalmente na inadimplência acima de 90 dias, né? Fechou o terceiro trimestre em 7,07%. Crescimento em comparação ao trimestre anterior. Mas ainda assim, a gente observa que vinha se mantendo lá em 2022, né, uma certa estabilidade. Depois aqui houve um aumento maior ainda no início de 2023. E desde então, de 2023 houve uma redução, né, nos percentuais e agora voltou a subir um pouco, né? A gente observa aqui que no caso do Banco Pan, o índice de inadimplência, pelo menos na carteira do varejo, é grande, né? É alto, na verdade, em comparação com outros bancos, porque o Banco Pan ele foca nas classes mais baixas, né? Então, esse público que o banco atende acaba tendo um índice de inadimplência maior do que em comparação com o público das classes A e B, né? Por outro lado, o percentual de juros que o banco cobra dos seus empréstimos, né, também acaba sendo superior aos dos demais bancos, né? Para, de certa forma, justamente compensar esse risco maior das suas operações, né? Então, aqui eles trazem um outro gráfico, né, que seriam os clientes com crédito. Então, aqui no terceiro trimestre, haviam 15,7 milhões de clientes com crédito, que corresponde a 51% do total do número de clientes, né? Então, os créditos que eles fazem, né, eles oferecem 100% no app. Então, FGTS, veículos, crédito consignado, Car Equity, empréstimo pessoal, cartão de crédito. Tudo isso pode ser contratado 100% no app deles, né? Receita de serviços. Então, a gente observa também de forma positiva um crescimento da receita de serviços ao longo dos últimos trimestres. Na parte de cartão, uma estabilizada em comparação com o trimestre anterior, mas é bom a gente observar sempre o valor anual, né, para ter uma base comparativa maior. Então, um crescimento de 57 para 71. Seguros também se observa, né, um crescimento significativo, né, praticamente mais do que dobrou, né, a receita na parte de seguros. Marketplace também. E a parte de crédito também cresceu, né? Então, realmente são dados importantes, né? E de forma que no terceiro trimestre o banco acabou reportando uma receita de 423 milhões, né? Uma receita de serviços. Então, serviços que podem ser contratados 100% no app, né? O cartão, crédito, marketplace, e aqui eles citam, né, a Mob Auto e o Buscapé, e a parte de seguros também. Bom, na parte de cartões, né? Cartões de crédito emitidos em milhares.
Bom, se observa de uma forma geral uma redução, né, ao longo dos últimos anos. Você chegou ali apenas 83 mil cartões de crédito emitidos no terceiro trimestre de 2023. Depois voltou a haver uma elevação no último trimestre de 2023. E depois uma redução novamente, né, na emissão dos cartões de crédito. TPV e receita de cartões de crédito e débito. Então aqui a gente observa esse TPV seria o valor por transação, né? Seria os valores gastos com os cartões, né? A gente observa que está havendo uma redução, né? Fechando o terceiro trimestre com 3,70 bilhões, né? E isso representou uma receita de 68,8 milhões. Esse indicador aqui a gente observa realmente uma diminuição aqui do TPV. E também, de certa forma, né, se observar, a gente fizer uma tendência de longo prazo, a gente observa também uma redução da receita de cartões, né, uma tendência de queda. O que não deixa de ser, né, um dado ruim, né? Mas talvez isso também faça parte da estratégia do banco, né, de emitir menos cartões de crédito. Né? Na parte de seguros, clientes e prêmio. Então, aqui a gente observa os clientes com a pólice vigente. Tem uma observação aqui, né? Considera clientes que pagam prêmio de seguro, excluindo clientes de cartão benefício cujo seguro é compulsório e custeado pelo banco. Então, a gente observa aqui então um aumento no número de clientes com a pólice vigente, né? É positivo. E o prêmio, né? Prêmio de seguro. Também crescimento, fator positivo, né? A comparação anual, então a gente vê que o banco passou de 3,4 para 4,1 bilhões, aliás, milhões, né? O número de clientes, 3,4 milhões, 4,1 milhões. E na parte dos prêmios também passou de 191 para 245 milhões, né? Aqui em valores financeiros, né? Seria o valor total dos prêmios. Bom, indo adiante. Destaques financeiros. Então, a margem financeira eles citam, né, NIM líquida de custo de crédito como observação, né, ativos rentáveis médios desconsideram excesso de caixa. Então aqui na parte de baixo, né, que seria esse gráfico aqui com essas colunas, e a gente observa a carteira total em bilhões, né, ou seja, houve um aumento aqui na comparação anual, né, de 41 para 51 bilhões, né? E aqui em cima a gente observa o NIM, né? Então a gente observa aqui
Nessa parte azul mais claro, o valor seria, eu acho que, consolidado, né? Pela legenda aqui. Embaixo, exceção, né? O NM exceção. E embaixo, o NM depois de custo de crédito, exceção. Então, a gente observa aqui um pequeno crescimento, né, nesse item aqui. Aqui também, né? E nessa parte aqui a gente observa uma redução, né? O fator, acho que mais importante desse dado aqui que eles divulgaram é realmente o crescimento da carteira, né? Bom, quanto ao resultado trimestral, né? A margem financeira no terceiro tri, você observa nessa coluna aqui, né? Aqui tem até, inclusive, uma observação, que são os ativos rentáveis médios desconsideram excesso de caixa. Despesa de PDD líquida, né? Que é provisão para devedores duvidosos. Pequeno aumento na comparação anual, né? 641 milhões. As despesas, houve um aumento, né? Na comparação anual. Maior parte com despesas administrativas, né? Inclusive, nessa parte houve um pequeno aumento, né? De 1 milhão, mais ou menos. Enquanto que nas despesas de originação houve um aumento, né? Mais consistente. E a questão da rentabilidade, né? É praticamente estável, 11,5% para 11,8% de ROI, né? Mas um crescimento, e é o mais importante, passando de 198 milhões para 216 milhões, né? É um ROI relativamente baixo na comparação com outros bancos, né? Mas ainda assim, como está em patamares acima de 10%, considero um dado importante, né? Acho que percentuais de ROI inferiores a 10%, embora positivos, né? Acredito que não seja o ideal, pelo menos para o meu racional de investimento. Dificilmente faria algum aporte em empresas com ROI abaixo de 10%, né? Claro que teria que ser analisado outros indicadores também, mas eu acho que quanto maior o ROI, melhor, né? Isso é o que é o mais relevante, né? E que bom que o banco está apresentando aqui um aumento, né? 11,5, 11,7 e agora 11,8, né? Capital e Basileia. Então tem uma observação aqui, né? Em função da consolidação do Banco Pan, do conglomerado prudencial do BTG Pactual, o índice de Basileia individual deixou de ser formalmente divulgado. Entretanto, seguimos divulgando um índice gerencial para demonstrar nossa capitalização. Para quem não sabe, né, o Banco Pan ele é controlado pelo BTG Pactual, né? A gente vai falar disso aí um pouco mais adiante. Então, patrimônio líquido, a comparação anual.
tem aumentado, o que é natural, né? O patrimônio líquido de qualquer instituição ao longo dos anos deve ir aumentando, né? Porque conforme vão se gerando lucros, né? E esses lucros acabam entrando ali no patrimônio da empresa, no balanço, né? Então é natural que se haja o aumento do patrimônio líquido, né? Então, o que chama atenção um pouco de forma negativa é o índice de Basileia, né? Houve uma redução aí na comparação anual, saindo de 15,8 para 13,7. O ideal é que quanto maior, melhor, né? Então, o índice de Basileia, ele quanto maior, melhor, e então, havendo uma redução, né, ao longo dos últimos trimestres, é uma coisa que acaba preocupando um pouco, né? Uma redução de 2% na comparação anual. O índice de Basileia, os bancos devem ter esse índice acima de 10, né? 10,5, se não estou enganado. Então, quanto mais distante desses 10,5, melhor, né? Então, acredito que o banco vai ter que se esforçar aí para nos próximos trimestres poder reverter esse percentual e voltar a subir, né? Porque não é interessante realmente o índice de Basileia diminuindo, porque isso aumenta o risco do banco em não poder eventualmente honrar com os depósitos dos seus clientes, né? Bom, em relação à apresentação divulgada pelo banco, é isso. Agora, fazer só complementando, né, a informação relacionada ao banco. Então, eles divulgaram aqui uma composição acionária do Banco Pan, no dia 30 de setembro. Então, a gente observa, né, que em relação às ações ordinárias, 100% das ações ordinárias pertencem ao BTG Pactual, né? O BTG Pactual comprou, digamos assim, o Banco Pan, né? Pelo menos a maior parte acionária do banco, lá por 2011. E pelo menos o banco, o BTG é a controladora, digamos, né, do Banco Pan. Então, atualmente, o Banco Pan possui apenas ações preferenciais em negociação, né, na bolsa, sendo que o próprio banco BTG também possui uma participação relevante, né, nas ações preferenciais do Banco Pan. Inclusive, a gente vai ver logo em seguida, né, isso aqui é uma informação do dia 30 de setembro, né? Então, o BTG tinha 100% das ações ordinárias e mais 46,8% das ações preferenciais do Banco Pan, né? Que representava aí praticamente 74% do total de ações em circulação, né? Porém, a gente vai ver que o banco BTG recentemente adquiriu mais ações preferenciais, né? Passando dos 46,8% para mais de 50% das ações preferenciais do banco, né? Foi divulgado esse fato relevante agora no dia 20 de dezembro, né? Onde o Banco Pan diz que o banco recebeu, né, no dia 20 de dezembro de 2024, a correspondência anexa do Banco BTG, né, informando que, em conjunto com as subsidiárias do BTG, passou a deter 307 milhões das ações preferenciais, né, que corresponde, então, a 50,25% das ações preferenciais do Banco Pan. Eles citam, né, que tal posição não altera a composição de controle ou a estrutura administrativa da companhia, né? Então, realmente, o BTG
está tomando conta, digamos assim, do banco, né? Do Banco Pan. Então, acredito que, embora o BTG tenha dito nesse documento anexo aqui, que eu não anexei na apresentação, eles citam que não tem, pelo menos, interesse, né, nesse momento em adquirir mais ações, mas isso não significa nada, na verdade, né, porque amanhã ou depois, se o Banco BTG assim entender, eles podem acabar adquirindo a totalidade até das ações do Banco Pan e fechando assim o capital do banco na bolsa, né? Vamos ver os desdobramentos disso aí ao longo dos próximos meses e anos, quem sabe, né? Mas é realmente um dado importante aí, né? O banco BTG, além de já ser a controladora do Banco Pan já há algum tempo, né? Está aumentando a sua participação acionária, né? Bom, em relação então aos dados de cotações, né, e fundamentalistas do Banco Pan, a cotação atualmente está em R$ 6,34, uma redução de 23% na comparação anual, um PL de 12,85, um PL alto, né? Eu gosto de empresas que estejam com PL abaixo de 6, então o PL do Banco Pan está o dobro daquilo que eu considero o ideal assim, para fazer algum aporte, né? Esse valor alto a gente percebe que não é pelo fato do valor da cotação estar baixa, né? Mas sim que o lucro do banco também não é muito expressivo, né? O PVP em 1,07, né? Quase equivalente ao valor patrimonial da empresa. Porém, eu gosto de observar empresas que estejam com o PVP abaixo de 1, né? E claro, que tenham bons indicadores fundamentalistas, né? E de negócios, como receita crescente, lucro crescente, principalmente, né? A gente observa aqui também que o banco atualmente não está pagando bons dividendos, né? Um dividend yield de apenas 3,8%. Então é mais um motivo aí que não me atrai nesse momento fazer qualquer tipo de aporte nessa empresa, né? Olhando o gráfico de um ano, a gente percebe aqui uma queda expressiva, né, de setembro até dezembro, saindo de patamares próximos a R$ 11 para os R$ 6, né, uma queda aí de quase 50%. Olhando o gráfico de 10 anos, né, isso aqui é interessante a gente observar. Se manteve aqui lateral por até o início de 2019, né? Depois houve uma alta significativa, né? Então, quem fez compras né, ao longo desse período aqui, talvez não tenha tido muito retorno, né? Mas aqui nesse período, realmente, quem comprou naqueles patamares, com os preços naqueles patamares lá de 2015, 2016, 2017, realmente embolsou uma grande lucro na operação, né? Com a cotação aí, acredito eu, fazendo uma conta superficial, chegando a próximo de 1000% de valorização em 2 anos, né? Depois, quem não vendeu, né, lá em cima, as ações voltaram tudo, né? E desde 2022 vem se mantendo aí em patamares de 5 a 10 reais, né? Sem sem muita novidade em relação a isso, né? Então,
A gente vê como é importante, né, nós investidores de longo prazo, a gente saber realmente o momento de comprar, né, comprar barato no caso, e vender caro, né, saber exatamente o momento de vender, né. Eu já falei em outros vídeos, a gente que é investidor, que está começando com pouco capital, a gente tem que se preocupar realmente em comprar barato e vender caro, né. Na fase de acumulação, que é a fase que nós estamos, não vai ser os dividendos, né, que vão nos trazer resultados, né? O que vai nos trazer resultado é realmente a valorização da ação. Por isso que é a importância, né, de nós analisarmos os momentos ideais de compra da ação no preço, num bom preço, e vender quando a gente entender que a cotação chegou num preço um preço caro, né? Porque a gente consegue daí realmente maximizar os resultados e quando tem esse bate e volta aqui, né? A gente não perder tudo aquilo que a gente ganhou naquele período, né? Então, realmente, a gente precisa desenvolver esse conceito, né, de comprar barato e vender caro. Não faz sentido para mim, que estou começando, né, ficar com a ação por tempo indeterminado, né? A gente precisa saber o momento certo de vender uma ação. Então, aqui o dividend yield do banco, né, ao longo dos últimos anos, a gente observa que o banco nunca foi um exímio pagador de dividendos. O maior o dividend yield foi em 2018. Teve anos aqui em 2015 e 2017 que o banco nem pagou dividendo, né? Se não me engano, nesse período aqui, em 2016, o banco teve prejuízo, inclusive. Depois, em 2018, voltou a pagar dividendos, mas depois reduziu bastante, né? E vem mantendo uma tendência de alta do dividend yield, mas também nada atrativo, né? Eu acho que as empresas que pagam dividend yield acima de 6% me chamam mais atenção, porque o dividend yield eu utilizo particularmente para compensar a eventual desvalorização de curto prazo de um aporte realizado na empresa, né? Então, se a empresa paga um dividend yield baixo, menor é a compensação, né, de eventual desvalorização. Então, realmente, no quesito dividend yield, o Banco Pan deixa a desejar um pouco, né? Aqui um outro detalhe importante, né? Nos últimos anos, o histórico de pagamento de proventos do banco. E a gente vê aqui que em 2024, o Banco Pan fez apenas um pagamento de juros sobre capital próprio no início de 2024, referente a uma datacom de 2023, né? E agora, no dia 23 de dezembro, foi uma outra datacom, com um pagamento que vai ser feito no dia 24 de janeiro. Né? Esse aqui é o valor bruto a ser pago, né? Por ação. E é possível, né? Considerando aqui os anos anteriores, que seja o único pagamento de provento do Banco Pan em 2025, né? Bom, aqui a gente observa então a evolução da receita líquida do banco, né? A gente vê um crescimento, o que é positivo, né? Passou de 3 bilhões, depois para 6, 12 bilhões, né? Um aumento aí de 300% da receita líquida ao longo dos anos, dos últimos 10 anos, né? Porém, o lucro líquido não acompanhou, né? Não tem acompanhado esse crescimento. A gente observa aqui, em 2016 teve o prejuízo, né? Não foi um prejuízo significante, mas o fato de não gerar lucro preocupa, né? Porque isso é o objetivo de toda empresa, né? Gerar lucro. Mas a gente percebe que, embora a receita tenha aumentado, o lucro líquido
não cresceu no mesmo percentual, né? Ele se mantém, inclusive, relativamente estável, né? E até diminuiu aqui em 2023 na comparação com 2021 e 2022, né? Então, o ideal é que com esse crescimento que teve aqui de 2019 para cá, o lucro também tivesse crescido pelo menos o mesmo percentual, né? A gente não observa isso. Então, para mim, é um dado que... É um dado negativo, né? Que também me leva também à conclusão de que, no momento, né, não vale a pena fazer aportes no Banco Pan. Né? E além disso, né, além desse indicador ruim, né, ou seja, o lucro relativamente estável, em comparação com o crescimento da receita, os múltiplos estão elevados, né? PL em torno de 12 e o PVP acima de 1, né? Eu acho que se os múltiplos estivessem baixos, mais baixos, né? Ou seja, o PVP abaixo de 1, o PL abaixo de 6, aí sim estaria mais de acordo com esses indicadores aqui financeiros do banco, né? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar hoje era isso. Se você ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo com os amigos, ative as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.